Vamos lá, meninos, para a última etapa da termoquímica, entalpia de ligação. A entalpia de ligação, ela vai medir a ligação da variação da energia absorvida quando se quebra um molde de ligações químicas, seja ela ligações simples, dupla ou tripla. Considerando que todas as substâncias estão no seu estado gasoso, a 25 graus Celsius e 1 atm. Mas atenção! Se por um lado, na quebra de ligações químicas se absorve energia, então podemos dizer que na formação de um mol de ligações químicas há uma liberação igual ao mesmo valor de energia. Como assim? Se para quebrar a ligação existente, para romper, eu vou ter uma variação de entalpia positiva. Para a formação de uma molécula, de uma substância química, eu vou ter uma liberação de energia. Então, toda vez que a gente falar que eu vou ter uma quebra, que é a mesma coisa que um rompimento, eu vou ter uma entalpia positiva, um processo endotérmico. E toda vez que eu falar em formação, certo? Eu vou ter uma liberação, ou seja, eu vou ter um processo exotérmico. Então, essas ligações, elas vão ser dadas. Vamos lá. Eu vou seguir o mesmo exemplo do último vídeo de entalpia de formação. Então, vamos lá para a combustão do metano. Metano mais gás oxigênio formando gás carbônico mais água. Ok? E aí, o exercício me deu os exemplos, os dados, das ligações. Toda vez que eu tenho uma ligação simples entre carbono e hidrogênio, 413,4. Uma dupla. Então, a atenção aqui é para os tipos de ligações e para o balanceamento da minha equação. Porque tudo isso vai influenciar lá no final. Ok? Vamos lá? E eu quero a entalpia final. Para o nosso vídeo não ficar muito extenso, eu já preparei. Então, eu tinha lá, né? Um metano formando duas moléculas de gás oxigênio, uma molécula de dióxido de carbono mais água. Formei já as ligações. Então, as ligações do metano, duas moléculas de gás oxigênio, tá? Não podemos esquecer do nosso balanceamento. Dióxido de carbono mais duas moléculas de água. Quanto que vale cada ligação entre carbono e hidrogênio de forma simples? 413. Então, aqui eu tenho quantas? 4. Então, eu vou ter 4 vezes 413,4. Ok? Eu tenho... quanto que vale uma dupla entre oxigênio? 497,8. Mas eu tenho quantas duplas? Então, 2 vezes 497,8. Eu estou rompendo ou formando? Aqui vai ser o meu ΔH de rompimento. Então, eu estou rompendo. Se eu estou rompendo, esses valores vão ser positivos. Então, faz aí para mim. 4 vezes 4.413, eu vou ter mais 1.653,6. 2 vezes 497,8, eu vou ter mais 995,6. Somando esses dois, eu tenho ΔH de rompimento igual a mais 2.649,2. Vamos agora para a segunda análise. Quantas ligações eu tenho aqui entre carbono duplo oxigênio? 2. Mas eu só tenho uma molécula, né? Senão eu tinha que multiplicar. Então, eu vou ter 2 vezes 804,3. Olha aqui.
que eu precisava para vocês entenderem. Quantas ligações eu tenho de hidrogênio com simples oxigênio? Em uma molécula eu tenho duas, né? Então, 2 vezes 463,5. Mas ao todo eu tenho quantas? 4, né? 1, 2, 3, 4. Então, 4 vezes 463,8. Opa! 4 vezes 473,5. Se isso, vou ter que pôr aqui agora, ΔH para formar, ele vai ser negativo. Então, faz aí para mim. 2 vezes 804,3 menos 1.854. Opa, eu fiz contrário. Eu fiz 4 vezes 463,5. 2 vezes 804 menos 1.600, eu fiz o inverso, tá? E 8,6. Isso tudo vai dar menos 3.462,6. Como que fica o ΔH, então? Total é o ΔH de romper mais o ΔH para formar. Então, meu ΔH vai ser 2.649,2 menos 3.462,6. Então, meu ΔH resultante vai ser menos 813,4 kJ mol. Tranquilo? Então, as atenções que eu peço para vocês. Precisamos desmembrar as ligações para identificar a quantidade de ligações que nós temos, se vai ser ligação simples, dupla ou tripla, porque vai fazer diferença, tá? Ele poderia ter me dado aqui, ó, uma ligação O simples O, e vai ser outro valor e a gente não pode confundir. Nós precisamos atentar com o número de mols do meu balanceamento, porque a gente vai precisar multiplicar ele no final, porque eu vou dobrar o número de ligações que eu tenho, ou triplicar, tá bom? Sempre lembrando, se eu estou rompendo, eu tenho positivo, uma reação endotérmica. Se eu estou formando, eu tenho negativo, uma reação exotérmica, tá bom? E aí, eu não posso esquecer do joguinho de sinal. Positivo com negativo fica negativo. Tranquilo? Uma vez que você sabe lei de Hess, você tira de letra entalpia de formação e mais letra ainda, você arrebenta, na verdade, né? Na entalpia de ligação. Até mais. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, turminha.